lidar com essa situação. Um dos motivos que eu pedi para que não fosse filmado é porque eu quero chamar a igreja. Não está só eu e o Fábio nesse barco, vocês estão juntos. Amém? Vocês estão com nós. E eu sinto vocês com nós. Pessoas de fora olham e sentem vocês com nós. Somos os que permanecem. Amém? Parece que Deus me esqueceu. Já passou por isso? Já olhou alguma situação e fala assim, nossa, mas de novo a mesma situação. Parece que Deus não olha para mim. Parece que Deus não me ama. Parece que Deus me esqueceu. Ele não esqueceu. Ele quer ver como que você vai fazer para sair do que você está passando. E eu consigo imaginar aqueles discípulos olhando, cansados, sabe? Eles vieram da multiplicação, durou um tempo. Sabe, a Bíblia, ela conta assim, você imagina assim, é rapidinho. Não foi rapidinho. Eram muita gente para alimentar. Então Jesus vai e despede aquelas pessoas. Eles já estavam cansados e agora tinha que enfrentar um mar. Sabe quando parece que tudo acontece de ruim com a tua vida? Você olha e fala assim, meu Deus, outra. O que está acontecendo? Essa área, aí fica doente, aí não sei o quê. Meu Deus, será que Deus me esqueceu? Não, Deus quer ver a tua dependência nele. Sabe, isso tem crescido dentro de mim. Isso tem crescido muito dentro de mim. Deus quer ver a nossa dependência como igreja. E talvez você olhe e fale, eu desisto. Sabe, eu estou falando de igreja, mas imagina aí a situação que você esteja vivendo. Casamento, uma doença. Eu desisto de lutar. Olha, é a última vez que eu vou tentar. Então, o versículo 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, imagine a cena. Pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhe falou e lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu. Imagina só, a situação que você tem passado, o mar revolto, e lá vem Jesus. Querido, isso mexe comigo. E lá vem Jesus na sua caminhada marítima noturna. Você consegue ver isso? E lá vem Jesus. E ele está dizendo, ei, coragem, sou eu. Não temas. Ei, coragem, sou eu. Não temas. Sabe, se você está me entendendo, você vai dar um glória a Deus. Ei, coragem, sou eu. Não temas. O que você está passando? Olha aí para o que você está passando. Algumas situações vêm e não é de fora, não é circunstâncias fora, são situações dentro. Olha só, Jesus ele vem e de vez ele acalmar a tempestade primeiro nessa passagem, o que ele faz? Ele se preocupa com o que os seus discípulos estavam sentindo. Ele não para a tempestade primeiro, ele cuida dos discípulos. Ei, coragem, sou eu, não temas. Ei, coragem, sou eu, não temas. Sabe ali, Jesus, ele fala, ei, coragem, sou eu, não temas. Entre a coragem e entre o medo, quem que está? Jesus. E com o que você vai ficar? Com medo ou com a coragem? É isso que ele está mostrando para mim e para você. Ele vem, a tua diante de você, ele vem na tempestade, naquilo que você está passando, e ele está perguntando para você, ele está falando para você, coragem, sou eu, não temas. O que você vai ficar? Com o que você vai crer? Em quem você vai crer? A pior tempestade não é só as que acontecem fora de nós, mas que acontece dentro. Imagina como estavam aqueles discípulos. Ele está preocupado com você primeiro. E primeiro em te encorajar. Não temas. Jesus, ele está no meio da coisa.
E eu quero dar uma pausa aqui, já que Jesus chegou. Amém? Já que Jesus está no meio do negócio, eu quero dar uma pausa aqui, eu quero contar um testemunho para vocês. Eu não sei se todos sabem, eu e minha família moramos um tempo em Nova Esperança. Eu acho que fazem uns 5 anos que nós voltamos. Mais ou menos uns 5 anos que nós voltamos. Quando nós mudamos para lá, nós entendemos de começar um trabalho lá. Muitos acredito que sabem. Nós começamos um trabalho lá em Nova Esperança e começamos em casa com um grupo familiar. E aquele grupo foi crescendo, até que entendemos que era o tempo de alugar um lugar, um salão, e nós íamos com os membros para lá. E estava bem bacana, bem gostoso e tal. E daí, de repente, a gente conheceu o Anderson e a Márcia lá, em Nova Esperança. Hoje eles estão morando em Colorado. E sabe aquela pessoa assim, aquele amigo de jugo? Aquele amigo que está em tudo, E daí, só que o ministério começou a minguar, sabe? O ministério começou a ir pouca gente e tal. E daí teve um dia que choveu muito aquele dia. E a Márcia e o Anderson moravam em Nova Esperança, só que eles estavam visitando os parentes dela em Colorado. E eles mandaram mensagem, falou: pastor, não dá para ir, tá chovendo muito, não tem como a gente ir embora, a gente vai ficar. Tudo bem, era um domingo isso, e nós fomos para a igreja. E quando nós chegamos na igreja, deu 7h30, deu 8 horas, deu 8h30 e ninguém foi para o culto. Agora você imagina a frustração dos pastores. Você num ministério com mais ou menos 30 pessoas, mais ou menos isso, não foi ninguém para o culto. Foi o Fábio, eu e as crianças. O Vi estava aprendendo a tocar. Cada domingo era uma misinha nova, né? Pá! Todo domingo uma misinha nova. O Vi rebentava a viola. Mas hoje é uma bênção, né? A perseverança que faz com a pessoa, né? Então, não foi ninguém para o culto aquele domingo. E eu falei para o Fábio: e agora? Ele falou assim: não, nós vamos ficar. O Vinícius vai tocar. Eu vou pregar. E você vai ficar aí quietinha. Você é a igreja, né? Então, assim nós fizemos. Como se tivesse muita gente. Porque nós sempre entendemos que tudo que nós fazemos é para o Senhor. Sempre. E naquele momento mesmo, na igreja ali, a gente já chorando, né? Nos sentindo fracassados. E daí eu chorando, e eu falava: Deus, e agora? E Deus falou assim comigo: agora eu quero ver a tua adoração. Eu quero ver se é para mim mesmo ou se é para o homem. Porque você sabe que a sua pastora é meia doida. Você desconfia. Amém? Eu sou assim. Sabe, eu sou intensa. Eu gosto. E se eu for diferente, não sou eu. Sabe? E da mesma maneira, eu falei: não, eu amo o Senhor. Com membro na igreja ou sem membro na igreja, eu vou te adorar. Porque antes de eu ser pastor, eu sou uma verdadeira adoradora. Antes de qualquer coisa, eu vou te adorar. Triste, feliz, com chuva ou não, eu nasci para te adorar. Querido, eu não sei viver sem adorar Ele. Aonde eu estou, às vezes pessoas falam assim: ai, não se compara, você não pode pregar como fulano. Querido, essa sou eu. Eu não gosto de comparações. Pelo contrário, eu não gosto de comparações. Essa sou eu. Diante de tempestade ou de bonança, eu vou te adorar, Senhor. Então, o Fábio ligou para o pastor Fábio, e daí eles conversaram. Eu não me lembro se daí foi depois ou se foi antes assaltar a minha casa em Nova Esperança. Não falo para você, quando o mar está revolto, a tempestade vem, né? E daí o pastor Fábio entendeu que nós deveríamos vir embora. Nós tínhamos que renovar o contrato, né? Com lá do salão, ou então entregar o prédio. E a gente entendeu, chamamos os membros e falamos: olha, a gente vai entregar o prédio e nós vamos
quem mais sofreu foi o Vinícius. O Vinícius chorava e ele falava assim, não pode, a gente não pode deixar esse povo. Isso mexia com a gente, isso mexia. Só que o pastor Fábio falou assim, eu preciso de vocês aqui. Eu preciso que vocês caminhem perto de mim. Então, por obediência, nós viemos. Só que, ainda assim, que a gente tentou... eu vim assim me sentindo a pior pessoa do mundo, a pior pastora do mundo, sabe? E daí ele falava, o pastor Fábio vira e mexe falava assim, vocês são pastores daquela igreja. E eu me lembro de várias vezes até tratar ele mal. Eu falei assim, não começa. Você não começa com essa conversa, porque essa conversa eu não gosto. Ele falou assim, você sabe que você é? Eu falei, eu não sei de nada, eu não sou e eu não quero. E ele ficava quieto. Tipo assim, né? Sabe de nada, inocente. E daí, de novo, vocês são pastores dessa igreja. Eu falei, não, para com essa conversa. Olha. Não, eu saio da... Olha aí, pessoal. Eu saio da igreja, mas eu não assumo essa igreja. Mas não era por nada. Era porque o que eu tinha vivido. E você sabe o que eu tenho aprendido? Que a gente não tem medo de tentar, a gente tem medo do mesmo resultado. O que você passa não é medo de tentar. Você tem medo do mesmo resultado, do mesmo fracasso. Só que eu entendo que não foi um fracasso, porque a gente não desistiu, a gente foi até o fim. Fracassado é quem desiste. A gente não desistiu. A gente foi até o fim, a gente deixou por obediência. Então nós voltamos. Pastora, mas e daí? O que você quer ensinar com isso aí? O que me vem, assim, Deus me deu um sonho nesse tempo. Deus me deu um sonho e nesse sonho era Ele que estava falando comigo, mas eu não via ninguém. Querido, acredita se você quiser. Eu sempre fui muito intimidada em falar isso, de falar que Deus falou, né? Mas chegou o tempo de falar, sabe? Deus tem mostrado para nós que chegou o tempo de muita coisa. E muita coisa, às vezes, que estava guardado, talvez possa trazer vida para vocês, sabe? E então, nesse sonho, Deus falava assim para mim, mas eu não ouvia, eu sabia que era Ele, só ouvia uma voz. E Ele dizia para mim assim, o que você vai fazer com isso? Daí eu falei assim para Ele, eu vou fazer o que o Senhor mandar. Ele falou assim, então limpa para mim. E Ele pegava uma mangueira e eu pegava uma vassoura e nós dois começávamos a limpar. Essa pergunta, ela tem tomado conta da minha vida. Ela tem caminhado comigo. Então, tudo que eu passo, eu penso, o que eu vou fazer com isso? Sabe, a gente não pode se vitimizar. A gente precisa assumir a responsabilidade. Já aconteceu. Aconteceu. Eu vou me vitimizar, eu podia pegar aquilo e parar. E aí, onde eu quero chegar? No curso que nós fizemos agora, eu consegui colocar em palavras o que eu sentia. O que eu não conseguia. E Deus, sabe quando Ele fecha assim, foi isso que aconteceu com você. No segundo curso que nós fizemos em Curitiba, talvez vou soar uma teologia meio coach agora. Mas isso eu consigo colocar em palavras o que estava aqui dentro. Ali Ele colocou de uma maneira, só que Deus falando comigo e Ele me mostrou um ciclo através daquilo que a gente aprendeu. Então, eles nos ensinaram quatro palavras. E uma delas é a fraqueza. Então, e eu pensei, foi o meu momento de fraqueza. Eu me senti fraca. Você já se sentiu fraco em alguma situação? Em um momento de fraqueza, logo vem uma ameaça. Então era fraqueza e ameaça. Quando a gente se sente no momento de fraqueza, o que acontece? Você se sente ameaçado. E nessa ameaça, você pode parar ali na fraqueza e se vitimizar ou assumir a responsabilidade. Então, aquela fraqueza me trouxe uma ameaça. E aquela ameaça eu vi uma oportunidade de poder fazer diferente e tornar o ponto forte do meu pastoreio. Foram 4 palavras que foi citado. Eles colocaram de forma diferente, mas naquele mesmo momento o Senhor falou, faz um círculo, e eu fiz um círculo. Ele falou assim, esse é o ciclo da sua vida. Foi isso que aconteceu no teu ministério. Você se sentiu fraca, eu me senti muito fraca. Aquilo me ameaçou
de parar e falar assim, ó, não dá mais, eu não posso mais, pastor. Sabe, eu chorava, eu me sentia muito mal com aquilo. Mas eu, de repente, em oração, em busca, eu vi uma oportunidade de tornar o meu ponto forte. De pegar e falar assim, não, daqui a responsabilidade é minha. O Senhor me chamou, eu tenho um chamado e eu vou cumprir ele. Com membro ou sem membro, eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém? Jesus, ele é pedagógico em tudo o que ele ensina. Tudo que a gente passa, ele está nos ensinando de alguma forma. Isso que você tem passado, a tempestade que você tem passado, alguma coisa você vai tirar disso. Tudo o que Deus nos ensina é pedagógico. Dói, mas ele nos ensina. O que você vai fazer com o seu momento de fraqueza? Você pode se vitimizar e parar. A ameaça me parou, pastora. Não, mas eu vou ver uma oportunidade de fazer diferente. Ore ao Senhor. Entenda o ponto forte que tem dentro de você. E a gente só põe para fora aquilo que está dentro da gente. Sabe, eu conheci uma Tânia que eu não sabia que existia. Mas era nele. Era nele que eu conheci. Porque pelas minhas forças eu não podia. Eu não posso. Eu não posso pelas minhas forças. Imagina a cena, Jesus chegando. Você consegue imaginar? Agora imagina você no barco. Imagina que essa tempestade é o que você está passando. E Jesus vem andando. Coragem, sou eu, não temas. Você já se perguntou por que Jesus vem andando sobre as águas? Você já se perguntou isso? Por que Jesus veio andando sobre as águas? Por que ele não acalmou da onde ele estava? Sabe por quê, querido? O mesmo mar que tem conspirado contra você, que tem tentado te parar, o mesmo mar que tem te trazido medo, insegurança, até morte, é o mesmo mar que o Senhor, ele domina e está debaixo dos pés dele. Ele está falando assim para mim e para você, ei, coragem, sou eu, não temas, porque está debaixo do meu pé. Vem caminhar comigo, sai do seu barco, vem caminhar comigo. Está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Sabe, a gente precisa parar de olhar as circunstâncias, a situação. Pastor, o que você quer que eu faça? Assuma o teu lugar de membro na igreja. Somos todos membros aqui. Vamos assumir. Pastor, eu tenho uma parte no membro. É pouco? Não é pouco. Faz falta se você perde um dedinho. Vamos assumir aquilo que o Senhor confiou a mim e a você. Sabe, eu não vim bater na igreja. Sabem que eu não gosto que bate na igreja. Eu não imagino Jesus batendo na noiva. Eu vim exortar. Eu vim levantar. Eu vim te chamar. Porque nós temos uma responsabilidade. Sabe, pessoas que talvez estavam paradas por um tempo. Chegou o tempo da gente trabalhar. Chegou o tempo da gente assumir a responsabilidade e falar assim, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Amém? Jesus queria tomar a dianteira. O versículo 51 diz, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram em si atônitos. Versículo 48, no finalzinho, e queria tomar-lhe a dianteira. Sabe quando alguém chega assim, e a gente fala assim, você já está um tempo no lugar e fala assim, chegou agora e quer sentar na janela? Jesus não queria nem sentar na janela, ele queria tomar a frente de tudo. Ele quer tomar a frente da minha e da sua vida. Ele quer ver como que você vai sair dessa tempestade. Ele não vai parar a tempestade. Ele quer ver o que sai de dentro de você. Porque o que está dentro a gente põe para fora. O que está dentro da gente a gente põe para fora. Sabe? Às vezes a gente passa por algumas coisas e ele fala assim, deixa eu ver o que ela vai falar. Deixa eu ver se ela vai reclamar. Deixa eu ver. Ó, filha, ó. Tá aqui, ó. Debaixo dos meus pés. Vem andar comigo sobre o mar. O barco que Jesus está, ele não afunda. Foi isso que o Senhor falou comigo. O barco que eu estou não afunda, entenda isso. Dependa de mim, que o barco que eu estou, ele não afunda. Amém?
E o último versículo, quero terminar porque é noite de ceia. Porque não havia, 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Talvez tudo que você tenha passado é porque Jesus, ele quer ver o que tem no teu coração. Se tem coração duro, você não vai entender. Então vai viver de tempestade em tempestade. Até você entender o que ele está querendo passar. Coração duro não pega fogo. Coração de pedra não pega fogo. E ele quer, a única coisa que ele não tem nosso e nós temos que entregar é o nosso coração. Sabe, é você entender que nós somos totalmente dependentes. Talvez hoje você estava querendo desistir de algo. Talvez você esteja no meio dessa tempestade. E não é porque você está no meio dela que você não está no lugar certo. Em Curitiba, fui chamada para levar um devocional. Eu achei que eu ia sentar e fazer um curso. E eu fui chamada para levar um devocional. E o Senhor falou comigo. Há uma passagem em Marcos que Jesus fala assim: vai de uma margem a outra. Presta atenção. Quando você sai de uma margem, você sai do raso, certo? Então, para ele passar para outra margem, ele precisa ir para o fundo, certo? Então, ele passando pelo fundo e ele chega a outra margem, sabe? O que o Senhor falou comigo é do teu chamado ao teu propósito. Você vai ter que passar pelo fundo. Você vai ter que mergulhar mais. Você vai ter que saber o que você está fazendo. E às vezes, estar no fundo, você vai se sentir só. Não é todo mundo que aguenta estar no fundo. Traz perigo, traz medo, traz insegurança. E às vezes você está na margem, você vai chamar alguém e falar assim: vamos comigo? A pessoa vai falar: você está maluco? Não vou, não sei nadar. Eu não sei o que fazer. Ele te mostrou o que fazer durante o processo? Ele não vai te mostrar. Porque talvez se ele mostrasse para mim e para você como seria o processo da coisa, a gente não aceitava. Eu tenho um chamado, tá? Se eu souber o que vai acontecer, eu não vou. Eu não vou. Eu tenho um chamado. Eu preciso passar por essa tempestade. Nós vamos passar por essa tempestade. Pois eu sei porque tem um Deus que ele não estava no barco, mas ele está de olho em tudo o que está acontecendo. Amém? Então o Senhor Jesus, ele entra no barco e ele toma a frente de tudo. E é isso que tem acontecido com essa igreja. Nós temos sentido muito forte, os Fábio e eu, essa música me traz vida. Depois eu quero que você preste atenção. E o Senhor falou assim comigo ali: essa música é o que eu estou fazendo nessa igreja. E eu gostaria que nós cantássemos com esse entendimento. Com esse entendimento. Sabe, uma vez ouvi falar que as ovelhas têm a cara do pastor. Seus pastores são meio loucos. Então, querido, vamos. Vamos, não vamos pensar no amanhã. Nós vamos buscar vidas. Sabe? Fala de arrependimento. Fala de ressurreição aquela letra. Fala de salvação. Eu não estou preocupada com cadeira cheia, eu estou preocupada com vidas salvas, com pessoas que entendam que elas têm um Deus, que elas são filhas também, que elas podem desfrutar de uma intimidade, que elas podem estar aqui sem peso algum, que tem um Deus que cuida delas. Eu estou na tempestade, eu estou querendo desistir, pastora, não desiste não, porque tem um Deus que ele vai tomar a frente de tudo por mim e por você. Você pode se colocar em pé? O Ministério de Louvor pode subir, a gente pode cantar essa música novamente. E eu gostaria que você cantasse com toda a tua intensidade. Sabe, eu gostaria que essa palavra não ficasse em você por alguns dias, mas que você pegasse essa palavra e falava assim: não, eu tô com a minha pastora. Nós vamos assumir o nosso lugar no corpo. Nós vamos ganhar vidas. Nós vamos buscar aqueles que se apostataram da fé. Manda uma mensaginha para pessoas. Sabe o que pessoas têm feito aqui? Pessoas têm mandado mensagem para mim, olha só, e a pessoa que viu que vocês cuidam de nós, nem sabe disso, manda uma mensagem para mim e só fala assim: pastora, eu te amo. Querida, que isso não tem preço para mim.
Não é cadeira cheia, é isso. É um corpo junto e unido. Não é uma só pessoa, não. Pessoas só passam e falam assim: pastora, só passando para dizer que eu te amo. Eu também, querido, eu também. E se Deus nos colocou aqui, nós só vamos sair o dia que Ele mandar. Esse caminho é vivo, entenda isso. Deus tem falado isso com nós. É caminho vivo, tá vivo. Eu tô no barco, não vai afundar. É só o corpo entender o lugar dele. O Senhor disse para mim domingo passado: ei, as cortinas desse ministério foram abertas. As cortinas desse ministério foram abertas. Assuma o teu lugar nesta igreja. E vamos, querido, vamos, porque o Senhor, Ele vai tomar a dianteira deste lugar. E o Senhor me disse: eu nunca saí desta igreja. Acredita se você quiser, querido, você tem todo o direito. Eu nunca saí desta igreja. Eu cuido desta casa, só que o ministério desta casa foi aberto. Cante isso com toda a tua intensidade, em nome de Jesus.